Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Vamos iniciar então mais uma aula a respeito de Gênesis, né? Estamos no Pentateuco. Vamos para o capítulo 32. Tá? Vou fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na Tua santa presença nesse momento. E eu peço, Pai, unção, graça e sabedoria, para que eu possa transmitir aos meus alunos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Fala conosco nesta noite e toma a direção desta aula em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Continuando então a saga de Jacó, estamos no capítulo 32 de Gênesis, um fato muito interessante aconteceu, 32, versículo 1 e 2, diz a Bíblia que Jacó, seguindo o seu caminho, depois que despediu-se de Labão, depois de uma certa confusão, uma certa contenda com o seu sogro, acabaram se acertando, e Jacó acabou se despedindo de Labão, saiu com sua família para voltar à sua terra, a terra dos seus pais, e no meio do caminho, capítulo 32, Jacó encontrou anjos de Deus, ou os anjos encontraram Jacó, E quando Jacó viu esses anjos, ele disse: este é o exército de Deus. Por isso, o nome daquele lugar chamou-se Manaim, que é o plural de anjos. Manaim, anjos, Na sequência, o reencontro de Jacó com Esaú, do versículo 32 em diante, Eles realmente se encontram, e aqui tem a referência ao Val de Jaboque, o lugar onde Deus realmente se manifestou a Jacó. Diz a palavra de Deus que ele lutou com um anjo. A gente costuma dizer que Jacó lutou contra Deus. Na verdade, ele lutou com Deus. Deus junto com ele. Ele não lutou contra Deus. Ninguém pode se levantar e lutar contra Deus. E nesse lugar chamado Val de Jaboque, Jacó encontrou um varão, um anjo, e lutou com ele, até que a noite se encerrou e veio o dia cedo, E Jacó disse: eu não vou te largar, não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E o anjo disse assim: qual é o teu nome então? Ele falou: Jacó. Então agora você não mais se chamará Jacó, você vai se chamar Israel, porque com Deus você lutou como um príncipe, E lutou contra os homens. Ou seja, é como se fosse uma figura de uma batalha espiritual em oração, e Jacó venceu. Então o anjo tocou-lhe, diz a Bíblia, na juntura da coxa, com os quadris mais ou menos, mais ou menos na região onde o fêmur se encontra com o quadril. E ali naquele lugar, Jacó foi ferido e nunca mais ele sarou. A partir dali ele passou a caminhar mancando, Então a vida toda ele passou daí mancando, porque foi a marca do seu encontro com o anjo de Deus no Val de Jaboque. Capítulo 33, Jacó, seguindo o seu caminho, de longe, com a sua comitiva, com a sua família, com a sua fazenda, seus animais, tudo que havia adquirido durante tantos anos, ele de longe vê o seu irmão Esaú, E aí, nós vamos dar uma pausa agora, antes de continuar esse encontro de Jacó com Esaú, para entrarmos no capítulo 34. Veja só, aquilo que eu falei desde o início. A Bíblia vem numa narrativa sequencial, cronológica, de uns acontecimentos, quando o escritor percebe que um detalhe passou despercebido, então ele volta atrás e ele retoma aquele assunto que ele havia deixado para trás. Então ele abre um novo capítulo para tratar somente daquele assunto. Depois ele volta na sua narrativa, continuando onde ele estava. Então nós estamos falando aqui do encontro de Jacó com Esaú e etc., a reconciliação. Mas aí nós vamos para o capítulo 34, onde o escritor
separa um espaço, um tempo para falar de Diná. Quem é Diná? A única filha mulher de Jacó. Jacó teve 12 filhos homens, que são os pais das 12 tribos de Israel, e teve também uma filha, moça, uma mulher, né, chamada Diná. Então, na verdade, todos os filhos de Jacó foram 13, 12 homens e uma mulher, a Diná, que é pouco citada na Bíblia por causa da cultura machista da época, né? Então, diz aqui no capítulo 34 que Diná era filho da Leia, né, uma das esposas de Jacó, né, e ela estava caminhando pela terra, né, a terra do seu pai, né, quando encontrou um rapaz natural dos cananeus. Versículo 2 diz que o nome dele é Siquém, filho de Hamor, ele era heveu, né? E ele era o filho do rei, digamos assim, daquela terra, né? Aquela terra onde eles estavam, Hamor. Esse rapaz, ele se apegou, no versículo 3 diz que a sua alma se apegou com Diná, ou seja, ele se apaixonou pela Diná, se apaixonou e diz assim, falou afetuosamente a moça, né? Ou seja, ele se apegou com ela e desejou casar com ela, né? E aí ele foi falar com seu pai, pai, eu quero esta mulher para mim e tal, porque eu me apaixonei por ela, né? Mas no versículo 2, nós vamos ver um detalhe. Siquém, filho de Hamor heveu, príncipe daquela terra, viu Diná, tomou-a e deitou-se com ela, e a humilhou. Então aqui nós podemos entender assim, o fato de humilhar significa ter tido relações sexuais com ela fora do casamento, ou bem pode também ter sido uma violência, né? Os teólogos dizem que o Siquém, ele foi seduzido, né, pelaquela bela aparência da Diná, e a forçou violentamente. Mas no versículo seguinte, depois que ele fez isso, ele se apaixonou por ela e resolveu consertar o seu erro. Então chamou seu pai e disse, pai, eu quero casar com essa mulher, vê o que você pode fazer para arrumar isso para mim, né? Mas, quando Jacó ficou sabendo do que havia acontecido com a sua filha, os filhos de Jacó também ouviram, né? Todos ficaram indignados. Então, o pai do rapaz, do Siquém, o pai dele chamava-se Hamor, ele foi até Jacó, humildemente, né, foi pedir desculpas, perdão, e foi pedir para consertar aquela situação. Só que havia uma ordem expressa de que os filhos de Abraão não se casassem com as filhas da terra de Canaã, com os cananeus, de maneira alguma poderiam se contaminar. E o que aquele cara fez, aquele rapaz, foi contaminar a moça. Então, por mais que o pai quisesse consertar as coisas, não era assim que se fazia em Israel, né? No versículo 8, o Hamor disse assim, a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa alma, dai-lhe por mulher. Aparentai-vos conosco, dai as vossas filhas e tomai as nossas filhas e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face, habitai, negociai nela e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos, ache eu graça aos vossos olhos e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva e darei o que disserdes, dá-me somente a moça por mulher. Então, os filhos de Jacó tomaram a dor e falaram assim, não, aqui não é assim que acontece. Não podemos fazer isso. Não podemos dar a nossa irmã para um rapaz que não é circuncidado. Não podemos fazer isso. Isso seria uma vergonha para nós, uma afronta ao nosso Deus. E não houve palavras boas que ele pudesse falar que movesse o coração de Jacó e seus filhos. Então, alguns filhos de Jacó, a saber, Simeão e Levi, eles
combinaram entre si de se vingar daqueles homens pelo mal que tinham causado a sua filha. E aí nós estamos no capítulo 34, versículo 25. Né? Aconteceu que ao terceiro dia, né, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Que dor é essa? Né? Nos versículos anteriores, você vai ver assim que Simeão, Levi e alguns outros irmãos, né, de Diná, bem como seu pai Jacó, eles propuseram uma condição para Hamor, para Siquém, seu filho, e os demais homens da terra, para que pudessem se misturar com Israel. Falou: vocês não podem se misturar conosco, porque vocês são incircuncidados. Então, vocês devem se circuncidar, todos vocês, e então nós seremos uma só família. Né? Mas isso foi um ledo engano, né? Quando todos os homens da tribo dos heveus estavam circuncidados, e aí entrou no versículo que nós lemos, 25, no terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, porque a dor da circuncisão era terrível, né? Demorava uma semana para sarar, no mínimo, né? Aqueles homens estavam inutilizados, deitados, né? Imóveis, por causa daquela dor, da febre, né, que causava. Uma cirurgia dessa sem anestesia, né, com instrumentos rústicos de pedra. Então, Simeão e Levi aproveitaram-se dessa situação, mataram todos os homens, mataram Siquém, mataram Hamor, tomaram a Diná da casa de Siquém, porque ele já tinha levado a moça embora, né? Trouxeram de volta, saquearam, pegaram todos os despojos e voltaram para sua casa com o sentimento de terem se vingado, né? Mas quando se aproximaram do pai deles, do Jacó, para contar o que tinham feito, Jacó disse: vocês me turbaram, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e fariseus, sendo eu pouco povo em número, a juntar-se-ão, contra mim ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: faria ele, pois, a nossa irmã como uma prostituta? Ou seja, tentaram justificar seu erro ainda. Veja só, a situação foi essa então, né? Eles acabaram se vingando de Siquém, de todos os homens daquela terra, daquela aldeia, enganando-os, fazendo-os se circuncidar, enfraquecendo-os, depois os matando à espada, cada um deles, né? Tomando sua irmã de novo, os bens, etc. Mas Jacó, tendo conhecimento da lei, do coração de Deus, ele não consentiu nisso. E ele falou para os filhos: olha, vocês fizeram um mal terrível, vocês me envergonharam diante dos moradores dessa terra. Agora, se eles quiserem se levantar contra mim, eles poderão, porque nós somos poucas pessoas aqui, nós somos poucos. Né? E Simeão e Levi tentaram justificar: então eles poderiam fazer o que quisessem com a nossa irmã, nós íamos ficar quietos. Né? Foi a desculpa deles. Veja só, alguns capítulos atrás nós vimos o erro do Rúben. O Rúben, né, quando adulto, né, o primeiro filho, o primogênito de Jacó, ele havia se contaminado porque ele se deitou com uma das concubinas de Jacó, uma das mulheres do seu pai. Então ali já foi o primeiro erro, e por isso o Rúben perdeu a primogenitura, perdeu o direito a ser o herdeiro direto de Jacó. Os próximos da lista eram Simeão e Levi. Por causa desse erro, eles também perderam a primogenitura, perderam o direito de serem os primeiros. Por isso que Judá, o quarto da lista, apareceu agora como o direito da primogenitura, da herança e o principal entre seus irmãos até os dias de hoje. Por isso que a tribo de Judá tornou-se a mais importante de todas, e depois, quando o reino se dividiu em dois, é por isso que o reino do sul passou a se chamar Reino de Judá, devido à grande importância que ele assumiu entre os seus irmãos. Ok? Vamos em frente. Capítulo 35, né? Deus manda Jacó a Betel levantar um altar, e ele começa a adorar a Deus. Quero ler com vocês o versículo 7. E edificou ali Jacó um altar e chamou o lugar El Betel,
quer dizer, a casa de Deus, porque Deus ali se tinha manifestado quando ele fugia da face de seu irmão. Então, no início da saga de Jacó, quando ele saiu da casa do pai dele para ir à terra de Labão, no meio do caminho, vocês lembram, ele parou no meio do deserto, não tendo nada, nenhum abrigo, nada com que se proteger, ele fez um travesseiro com as pedras que encontrou, deitou ali, dormiu e teve uma visão da escada celestial, né? E chamou aquilo de porta do céu. Então, na sua visão, os anjos desciam e subiam por aquela escada, né? Descendo, trazendo as bênçãos e subindo, levando as orações para Deus, era o que ele imaginava, né? E depois dessa visão, ele falou assim: quão maravilhoso é este lugar, será que esse não é o lugar da casa de Deus? Então, ele ungiu aquelas pedras, fez um voto com Deus naquelas pedras, dizendo: Senhor, se o Senhor for o meu Deus, até então ele era o Deus do pai de Jacó, não apenas o Deus, não era o Deus pessoal dele, ele falou: se o Senhor for o meu Deus, e me abençoares na minha ida, e me trouxeres na minha volta, abençoado, tudo que eu receber, eu darei ao Senhor o dízimo, né? E daí ungiu aquelas pedras, e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. E agora, nesse retorno dele também, ele volta e aparece no mesmo lugar, edificando agora um altar, né, e fazendo um momento de sacrifício e adoração a Deus. Ok? Depois, no versículo 8, morre a Débora, que era a ama de Rebeca, foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou-se Alon-Bacute, né? E Deus apareceu novamente a Jacó e o abençoou. Bom, e ali está renovada a aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque, e agora ele confirma essa aliança com Jacó, né? Versículo 12: e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua semente, depois de ti darei a tua terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, ou seja, uma oferta líquida, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó, o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel, casa de Deus. Amém? Então, no capítulo 35, nós temos esses acontecimentos. A partir do versículo 16 do capítulo 35, temos o nascimento de Benjamim. Ou seja, sabe da história que Raquel era estéril, não podia ter filhos, então ele deu a sua concubina Zilpa, e também a sua irmã tinha filhos, a Léia, deu a Jacó também a sua concubina Bila, todas tinham filhos, e a Raquel finalmente, depois de um bom tempo, ela teve a sua primeira gestação e deu à luz José, né, que foi o grande governador do Egito, e depois, já no fim da história, ela teve ainda um filhinho, né? Esse filho deu um certo problema no parto, e quando ela estava na hora do trabalho de parto, ela começou a passar mal e morreu. Morreu, né, e deu à luz. Raquel morreu e deu à luz, e chamaram seu filho primeiro Benoni, né, que significa filho da minha dor. Mas aí, Jacó mudou o nome do menino para Benjamim, que significa filho da destra, da mão direita, ou seja, da minha esposa preferida. E Raquel foi sepultada também no caminho de Efrata, que é Belém, né? E Jacó fez um momento de pranto, de luto por ela, né? E aí, nesse momento, na sequência, você vê a história do pecado de Rúben, que eu havia falado para vocês, sendo bem explicadinho aqui no versículo 22, né? Aí ele perdeu a sua primogenitura. Capítulo 35, do verso 23 em diante, uma nova descrição de todos os filhos de Jacó, ou seja, Israel, né? E depois no versículo 28, foram os dias de Isaque 180 anos, e Isaque expirou e morreu, foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Tá bom? Capítulo 36, a genealogia de Esaú.
Esaú, né, que depois que Jacó foi embora, ele se rebelou com seus pais. Nós vimos a semana passada, no último vídeo aula, ele casou-se com 2 mulheres cananeias, né, foi vergonha para o pai deles, e depois, por último, ainda casou com uma mulher ismaelita, terceira, né, para envergonhar os pais mesmo, para se revoltar contra eles. Saiu da casa dos pais e foi morar numa montanha, nos montes de Seir, e ali passou a ser a terra de Esaú, ou terra de Edom, como ele era apelidado, o vermelho, né? E deu origem à nação dos Edomitas. Tá bom? E aqui no capítulo 36 nós vemos a genealogia dele, e no capítulo 36, versículo 5, aparece um personagem muito importante. Diz assim, e Olibama teve a Jeús, e Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú, que lhes nasceram na terra de Canaã, né? Eram cananeus, porque as mulheres eram cananeias, eles estavam na terra dos cananeus, e os filhos dele tinham sangue cananeu. E um desses homens chama-se Corá, tá vendo? Versículo 5, Corá. Mais para frente você vai ver na saga de Moisés, esse Corá sendo um personagem terrível na história aí do povo de Israel. Tá bom? Esaú é o mesmo que Edom. Versículo 10, ali então do capítulo 36, você vê a genealogia completa de Esaú, né, que era irmão de Jacó, irmão de Israel, mas era um grande inimigo. Veja só no versículo 15, o que aparece aqui, ó. 36, 15. Esses são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, príncipe Omar, príncipe Zefô, príncipe Kenaz, príncipe Corá, príncipe Gaetã, príncipe Amaleque, dos amalequitas, olha só, né? Esses são os filhos de Elifaz na terra de Edom, esses são os filhos de Ada. Tá? E aí vai na sequência, os outros filhos, outros. No versículo 19, esses são os filhos de Esaú, e esses são os seus príncipes. Ele é Edom, ou seja, pai dos Edomitas. Tá? Então, o versículo 15 fala assim, esses são os príncipes dos filhos de Esaú. Príncipe é a palavra que nós usamos em português, mas naquela cultura, naquele momento, em algumas traduções da Bíblia, aparece a palavra sheik. Estes são os sheiks, governantes dos filhos de Esaú. Daí que apareceu a palavra sheik. Hoje é usada para os líderes árabes, nômades, né? Os sheiks árabes, né? Então, surgiu aqui essa palavra, nesse momento. Tá bom? Do versículo 40 até 47, veja lá, até 43, né? Estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, tá? É o nome de todos eles. E no final do 43, na terra da sua possessão, este é Esaú, pai de Edom, de todos os edomitas. Veja só, 43, né? O príncipe Magadiel, o príncipe Irã, tá vendo? Daqui desse nome veio o nome da nação de hoje, Irã, que é descendência dos persas. Então, os persas, eles assumiram o nome de um dos príncipes, dos sheiks descendentes de Esaú. Ou seja, tem uma ligação direta com Israel. Você pode ver que todos os inimigos de Israel, todas as nações atuais ou antigas que eram inimigas de Israel e são ainda, todos têm alguma ligação com Abraão. Abraão é o pai de todas as nações, inegavelmente. Ok? Todos eram parentes de Israel e todos odeiam Israel por ciúmes, por inveja. Tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Capítulo 37. Então agora nós começamos a saga de José. Né? José. Né? A gente pode fazer uma recapitulação. Né? Os filhos de Jacó eram 13, então, né? 12 homens e uma mulher. Capítulo 29, verso 13 a seguir. Então, Jacó teve 2 esposas, Lia, Oleia e Raquel, filhas de Labão.
né? E também teve duas concubinas, Zilpa e Bila, né? Cada uma era auxiliar, digamos assim, de uma das esposas de Jacó. E por direito, ele podia também se relacionar com as concubinas e delas ter filhos também. Então, a primeira esposa de Israel, ou de Jacó, foi Lia, com quem ele teve primeiramente Ruben, depois Simeão, depois Levi, depois Judá. Aí parou os filhos da Lia por enquanto. Aí ele se relacionou com a concubina, né, auxiliar da Raquel, e com ela teve Dan e Naftali. Depois ele voltou a se relacionar com a Lia, ou a Leia, né, e também com a Zilpa, que era a sua concubina. Aí com Zilpa ele teve Gade e Azer, e com a Lia ele teve Issacar, Zebulon e Adiná, aquela moça, né? Então ele já tinha 10 filhos e a Raquel não tinha nenhum ainda, até que Deus abriu a madre da Raquel, a mulher amada, né, a principal esposa para Israel, para Jacó. A Raquel era a principal esposa, né? E ela não podia ter filhos, mas Deus abriu a madre e ela teve José, capítulo 30, verso 24, e depois o Benjamim, que foi o último filho, né, o temporão, quando Raquel faleceu no parto. E aí pararam os filhos de Israel. Então nós vamos falar sobre o 11º filho homem de Jacó, o José. Tá bom? 30, 24 de Gênesis fala do nascimento de José, e agora o capítulo 37 começa a saga dele. Tá bom? Só reforçando a respeito da saga de Ruben, do seu erro terrível, que ele adulterou com Bila, né, a concubina do seu pai Israel. Você pode depois ver um relato melhor sobre isso em 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2, onde está explicado, né, o pecado de Ruben e as consequências disso. Tá bom? Nós temos depois uma narrativa dos filhos de José, que substituíram José na herança, e também dos filhos de Judá, nós vamos ver na sequência. Tá bom? É muito importante isso. Capítulo 37. José tinha 17 anos, ele era um dedo duro, né? Na linguagem popular, ele era um cagueta, né? Ele ficava observando os seus irmãos, sem fazer trabalho nenhum, depois vinha contar o relatório, né? Aquele cara que fica só observando, bisbilhotando de longe, só para te dedurar, né? Para te entregar. Esse era o José, ainda não tinha uma transformação, né? Então ele andava com os irmãos dele, Gade e Azer, que eram filhos de Zilpa, e Dan e Naftali, que eram filhos da Bila. E eles não gostavam nada do José, da sua presença, né? Mas no capítulo 37, versículo 3, diz que Israel, eu vou parar de falar Jacó, agora eu vou usar só a palavra Israel, porque agora ele já mudou de nome, né? Então se sabe que Israel agora é o Jacó com um nome novo, mudado, né? Então ali já começou a história de Israel. Nós vamos continuar depois até o final do ano. Israel amava mais a José, ou seja, ele tinha uma preferência clara pelo filho José, e demonstrava essa preferência, né? E os outros tinham muitos ciúmes dele. Versículo 4 diz que os irmãos odiavam José, e falavam com ele com estupidez, com grosseria, né? Ele vinha perguntar alguma coisa também, ele ficava só entregando os irmãos, mas ninguém tratava ele com carinho, né? Mesmo porque quando José nasceu, todos eles já eram grandes, né? E eles perceberam que a alegria de Israel foi muito maior quando José nasceu do que quando nasceram todos os demais filhos, né? Então ele já nasceu fadado a ser invejado, né? Do versículo 5 até o 7 do capítulo 37, nós vimos o primeiro sonho de José, né? Ele era um sonhador, né? Então ele sonhou com os molhos, né? Vamos lá, capítulo 37, versículo 5 até o 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho de trigo, né? No versículo 8 até o 10, o segundo sonho dele, né? E sonhou outro sonho, contou aos seus irmãos, versículo 9, né?
Eis que ainda sonho sonhos que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Olha só que presunção, né? Versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava tudo aquilo no coração. No versículo 12, Jacó, diante dos irmãos revoltados com aquelas palavras, aqueles sonhos, Jacó pediu para José ir encontrar os irmãos que apacentavam o rebanho em outra localidade, perto de Siquém. Quando José chegou, ele soube que os seus irmãos não estavam no lugar onde o pai havia os mandado. E perguntando para alguém ali próximo, ele descobriu que os irmãos tinham tomado outro rumo em direção ao sul, próximo do Egito, né, para um lugar, digamos assim, se fosse hoje, um lugar de balada, né, onde eles iam festejar, beber, curtir, né? Então, imediatamente ele foi atrás dos irmãos, né? Os irmãos estavam a trabalho, mas tinham saído do lugar de trabalho e foram em direção ao Egito, né? Então, José foi atrás, né? No versículo 18, quando os irmãos viram José, antes que ele chegasse, combinaram de fazer algo por ele. Conspiraram, a Bíblia diz, para matar José, dizendo, lá vem o sonhador, né? No versículo 20, vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa cova, e vamos dizer que uma besta fera o comeu, né? E aí veremos o que será desse sonhador. Mas quando eles pensaram em matar seu irmão, versículo 21, o Rúben, né, como o irmão mais velho, com autoridade, tomou a palavra e disse, não, vamos matar nosso irmão, o que é isso? Vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso irmão? Que é isso? Vamos pegá-lo, despí-lo e jogá-lo nesta cova aí, sem roupa, que ele fique aí, mas não vamos matá-lo. Versículo 23, né? E vamos manchar a sua túnica com sangue de algum animal aí, para que a gente diga para o pai que uma fera o matou e etc. E assim fizeram, jogaram ele numa cova vazia, mas no versículo 25, apareceram, enquanto eles estavam comendo, uma caravana de ismaelitas. Olha só, ismaelitas, eram descendentes de Ismael. E eles eram o quê? Israelitas, hebreus, descendentes de Israel, né, que era descendente de Isaac. Ou seja, eram primos. Midianitas eram primos deles, que eram israelitas, filhos de Israel, que eram netos também de Isaac, né? Essa caravana veio até eles e eles venderam o seu irmão, né? Venderam o seu irmão. Aonde vocês estão indo? Ah, tá, vamos levar isso para o Egito. Então, vamos vender o seu irmão. Versículo 27. Vinde e vamos vendê-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Aí, no versículo 28, aparece qual tribo de ismaelita eram esses. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a sua voz. Olha só. Então, ismaelitas da tribo de Midian. Midian, capítulo 25 de Gênesis, mostra que Abraão, na sua velhice, depois da morte da sua esposa Sara, já com aproximadamente 150 anos de idade, Abraão casou de novo, teve 6 filhos, agora com Quetura, uma mulher que não era do povo de Deus, do povo de Abraão, né? Era uma estrangeira, e com ela teve 6 filhos, um deles chamou-se Midian. Então, esse Midian, filho de Abraão com Quetura, é o pai dos midianitas, que eram esses nômades do deserto, que estavam ligados aos ismaelitas, povo do deserto. Esses é que compraram o José. Então, está tudo em casa. É irmão vendendo irmão, irmão traindo irmão, irmão perseguindo irmão, né? E esses midianitas foram até o Egito e venderam José também, né, lá no Egito, no mercado de escravos. Tá?
versículo 36. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Tá? Aí os irmãos voltaram para casa, mostraram a túnica para o pai com cara de luto, né? Pai, você não sabe o que aconteceu. Aquela túnica formosa que Jacó havia preparado para o seu filho, uma túnica diferenciada, bonita, enfeitada. E Jacó chorou, porque eles disseram, uma besta fera atacou o nosso irmão, não podemos salvá-lo. Ele destroçou José, sobrou só essa túnica manchada. Mas eles haviam matado um animal, um cordeiro provavelmente, e manchado a roupa toda com sangue, dando a entender que a fera havia matado José. Jacó entrou num luto muito longo, de muitos anos, né, e se entregou ao sofrimento, né, tristeza profunda, depressão. Né? Capítulo 38, né, nós vamos fazer agora uma pausa nessa história do José, porque aparece um outro detalhe importante. Mais uma vez, o escritor, ele encontra algo muito sério aqui, muito importante, e resolve fazer uma pausa para falar de um assunto, de um personagem, e depois ele volta à narrativa de José. Então agora vai falar sobre Judá e Tamar. Tá? Judá, um dos filhos de Israel, quarto filho, né? Veja só. Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus filhos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá, filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome E tornou a conceder e teve um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quisibe quando ela o teve. Tá bom? E Judá tomou uma mulher para seu filho seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Olha só. Para começar, Judá já cometeu um erro. Né? Ele saiu da casa do pai dele, foi para uma casa de um estrangeiro e tomou a filha desse estrangeiro e casou-se com ela. Teve 3 filhos. Tá? Aqui diz assim, entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu ali Judá, filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. Tá? Judá casou-se com esta mulher chamada Sua e teve filhos com ela. Tá? Primeiro filho de Judá com esta mulher Sua foi O segundo filho chamou-se Onã e o terceiro filho chamou-se Selá. O casou com uma moça chamada Tamar. Tá bom? Agora vamos falar do e da Tamar. Era um casal novo. Versículo 30, capítulo 38, versículo 7, diz que o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. O que ele fazia? Não sei. Eu sei que ele fazia coisas abomináveis a Deus, esse filho de Judá filho de Judá com Suá. Né? Ele fazia alguma coisa tão terrível que Deus o matou, diz a Bíblia. E aí a Tamar, a esposa de ficou viúva. O segundo filho de Judá com Suá chamava-se Onã. Pela tradição, se uma mulher ficava viúva e esse morto tivesse um irmão em idade e condições de casar, esse irmão solteiro deveria casar-se com a viúva e dar continuidade à família do irmão falecido. Então foi o que Judá fez. Pegou o filho dele, Onã, que era o segundo filho, e casou-a com a Tamar, que era viúva. Tá bom? Onã soube que essa semente... Não, depois eu vou ler esse versículo. Versículo 9. Quando Onã casou com a Tamar e passou a se relacionar com ela, ele soube que, pela tradição, se ele tivesse filhos com a Tamar, a viúva do seu irmão,
os filhos seriam considerados filhos do irmão falecido. Essa era a tradição do Código de Leis do momento, daquela época, né? Então, o que o Onã fazia? Olha, eu vou ler o versículo aqui para você tentar entender, você pode acompanhar aí. Olha, o 8 diz assim: então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, entra, já expliquei para vocês, entrar ou conhecer é relacionamento sexual, casa-te com ela e suscita semente a teu irmão, ou seja, dê uma geração ao teu irmão que morreu. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu filho, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão. Ou seja, ele mantinha relacionamento sexual com a mulher do seu irmão, que agora era a mulher dele, né? Mas ele não fecundava a mulher. O texto aqui é bem claro, você pode ler depois o 38, versículo 9, leia com calma em várias versões, e você vai ver o que ele fazia. Né? Ele não fecundava a mulher, ele parava na hora de fecundação e saía, né? Derrubava por terra a sua semente. Né? Esse ato do Onã, ele deu origem a uma palavra que nós não usamos muito hoje, mas essa palavra é onanismo, de Onã. E eu quero que você pesquise depois, lá no Google, o que significa essa palavra onanismo. Aí você vai ler o versículo 9 do capítulo 38 e você vai entender exatamente o que ele fazia. E por que Deus odeia isso. Eu não vou entrar aqui nesse assunto agora, não vou falar explicitamente porque eu estou no altar, não quero tocar nesse assunto, né? Mas fica bem claro o que o Onã fazia, né? E como Deus odeia isso que é feito. E no versículo 10, veja só. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então, por causa desse pecado do Onã, o onanismo, que você vai ver o sinônimo disso, Deus o matou também. Tá? Na verdade, havia um terceiro filho, o Selá. E pela tradição, agora esse menino, né, que era novinho ainda, teria que casar com a Tamar, teria que assumi-la. Mas a Tamar já era uma mulher adulta, né, já tinham se passado 2 casamentos, e o terceiro filho ainda é um garotinho novo, sem condições de casar, Selá. No versículo 38, verso 5, né, aparece o menino ali, Selá. Então, o que a Tamar fez? Ela foi morar com seu pai, segundo a palavra do Judá, que era seu sogro, ela foi morar com o pai dela, para esperar o Selá crescer, para que pudesse casar com ela e continuar a família. Só que a Tamar, ela pensou assim, eu não vou ficar esperando tantos anos, e quando ele crescer, pode ser que ele não me queira, e eu já esteja velha, então eu vou fazer do meu jeito. A Tamar ainda não tinha filhos, porque os 2 primeiros maridos, né, não deixaram ela com filhos. No versículo 12 do capítulo 38, essa mulher do Judá faleceu, a Suá. Então a Tamar fez um plano maligno, né? Ela tramou alguma coisa. Falaram para ela assim, olha, o teu sogro Judá está indo em outra cidade para tosquear algumas ovelhas, para fazer um serviço lá com suas criações. Então a Tamar, ela foi antes para essa cidade, e ela se vestiu de prostituta, né? Tinha uma veste característica para as prostitutas, né? Não sei se era uma túnica preta ou que tipo de joias que se usava, de adornos, mas qualquer que visse uma mulher naquelas apresentações, naqueles trajes, sabia que ela era uma prostituta. E essa mulher, a Tamar, ela se disfarçou e foi para a beira do caminho, aonde o Judá ia passar. Né? Quando o Judá passou, ela seduziu o Judá. E ele, sem saber que era sua nora, ele, né, se relacionou com ela. E ela, então, pôs o seu plano
em prática. No versículo 18, ela pediu um penhor de garantia para Judá, de que ele voltaria e traria o preço que ela estava pedindo, né? Pelo relacionamento, né? Do seu serviço. Então Judá deixou com ela o seu selo pessoal, uma corda, que eram as pulseiras que usava, e o seu cajado. Falou assim: se fica com esses objetos meus, eu vou buscar o que eu devo para você, quando eu voltar você me devolve meus bens, né? E quando, no versículo 20, Judá manda resgatar da mão da Tamar o que ele havia deixado como penhor e levar o cabrito para ela como pagamento, ela não encontrou, ninguém encontrou esta mulher. E aí perguntaram para as pessoas em volta, né? Cadê aquela prostituta que estava fazendo ponto aqui, que estava... Não. E eles falaram assim: não, aqui nunca houve prostituta nenhuma. Não temos esse costume, aqui não tem esse tipo de coisa. E aí o Judá voltou para casa e falou assim: bom, não achei ela, né? Então, eu levei o que eu devia para ela, o pagamento, mas não encontrei, então tudo bem, vou para casa. Fazer o quê, né? Ela ficou com meus bens, né? Tomara que eu não seja envergonhado, mas não posso fazer mais nada. Só que na sequência, no versículo 24, 4 meses depois, disseram para Judá que a nora dele estava grávida. Ele falou: mas como? Minha nora foi viúva do primeiro filho, casou com o segundo, foi viúva do segundo, e eu mandei ela para a casa do pai dela para esperar o mais novo crescer para se casar, como é costume aqui. Como é que ela parece grávida? Então ela cometeu um adultério, né? Então a palavra do Judá foi: tirai-a para fora, que ela seja queimada, apedrejada, morta, né? E aí, veja só a situação, né? Versículo 24. Tirando para fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço, de quem é este selo, esses lenços e esse cajado? Naquele mesmo momento, Judá reconheceu seus objetos e disse: realmente essa mulher é mais justa do que eu, porque eu não permiti que ela tivesse uma vida, tivesse uma família, né? Eu a escravizei, eu aprendi praticamente isso, né? E ele admitiu o seu erro, casou-se com a Tamar, né? Porque ele também era viúvo, e aí eles tiveram gêmeos, filhos gêmeos, né? E o nome do primeiro filho foi Pérez, e o nome do segundo filho foi Zerá. Tá bom? Essa é uma saga bonita, uma história que podia dar um romance, né? Mas é a história aí do Judá e da sua nora Tamar. Ainda bem que ele restaurou o seu erro, né? Capítulo 39, você sabe a história. José, na casa de Potifar, foi levado como escravo, mostrou conhecimento, mostrou sabedoria, mostrou condições, né, de administrar, e recebeu graça diante dos olhos do Potifar para administrar todos os seus bens, né? E o Potifar, que era um homem muito importante, né, para o faraó, não tinha muito tempo de cuidar das coisas, de administrar seus bens, sua casa, sua família, não. Ele deixou tudo a cargo do José, um jovem rapaz, mas com muito talento, né? E ele ficou fazendo tudo com sabedoria. Versículo 23 do 39 diz assim, que tudo que fazia, o Senhor o prosperava, né? Então, você sabe a história. Em determinado momento, estava José sozinho dentro da casa do Potifar. A mulher do Potifar, sozinha, abandonada, carente, começou a crescer os olhos para cima do José, um rapaz limpo, bem apresentado, saudável, né? Jovem. Ela tentou várias vezes, até que aconteceu o terrível drama, né? Ela puxou José, forçou para tentar ter relações com ele, e ele escapou dela, né? Querendo ser fiel a Deus, né, aos princípios, e também ao seu patrão, que tinha aberto a porta para ele. Fugiu, mas ela ficou com uma peça de roupa do José, e começou a fazer um escândalo, um barulho, vieram os guardas, chamaram o seu marido, e então ela disse que José tinha tentado violentá-la, e ela tinha ficado com a roupa do José, e você sabe então o que aconteceu. José foi parar na prisão, ok? Então agora nós estamos falando de uma nova etapa, uma nova fase desse José, né, que saiu da terra do seu pai como um rapazinho,
né, inconsequente muitas vezes, né, sem cabeça, e agora ele vai passar um período na prisão para amadurecer e para realmente conhecer a Deus. Capítulo 40 de Gênesis, nós continuamos logo mais à noite, e se Deus permitir, nós encerraremos o livro de Gênesis, já dando início à história do Êxodo. Tá bom? Quero agradecer a sua atenção. Procuramos ser bem detalhistas, versículo por versículo, para aprendermos muito bem aquilo que pudermos ver, mas nada supera a leitura bíblica, a meditação na palavra. Então, volto a sugerir, enquanto estamos estudando o Pentateuco e logo a história de Israel, leia a Bíblia, né? Pegue um tempo lá e dedique-se à leitura, a marcar versículos, marcar suas dúvidas, e se tiverlas, pode entrar em contato, que nós podemos tentar te ajudar, tá bom? Vamos orar. Agradeço ao pastor Célio, que está gravando, né? E a você que está nos acompanhando. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, estamos na Tua santa presença, encerrando mais essa videoaula, pedindo que ela possa acrescentar ao conhecimento de cada aluno e que possa ser, meu Pai, uma ferramenta útil para o ministério que o Senhor tem proposto a cada um. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.